Sim, o Alan é muito citado nessa relação, né? O Demétrio, que também foi alvo de mandado de prisão nessa operação Águia na Cabeça, né? Mais um mandado de prisão foi cumprido contra ele na cadeia. E aí o Ministério Público fala muito sobre a relação dos dois, né? E falam que os dois aí atuavam como agentes duplos, né? Tanto sendo ali servidores públicos e tendo ali ligações principalmente com a contravenção, né? Na época, o grupo ali, né, de bicho, né? A quadrilha que era do Fernando Inácio, que é oponente, né? Que é rival do Rogério de Andrade pelo espólio do bicho do Castor de Andrade, né? O Fernando que era sobrinho e o Rogério, né? Também sobrinho o Fernando era genro, se eu não me engano, do Castor de Andrade, e o Rogério era sobrinho. E aí fala muito dessa relação dos dois. Muitos dos áudios, né, muito do que se tem na denúncia é muito atribuído a verdade ao Demétrio e ao Demétrio citando o Alan, né, nessa relação, para poder pegar determinados documentos de investigação que ele queria, né, ali, e aí a gente tem tem um áudio do Alan Turnovski falando, de fato, confirmando essas investigações do GAECO, né, do Ministério Público, de que, de fato, eles tinham uma relação muito próxima. Guru, se ele me pegar, ele vai te pegar, Guru. Tem que me proteger por você, me esquece. Porra, tá maluco? Nós somos um CNPJ, um CPF só. Irmãos de embrião. Esse áudio foi pego pelo Ministério Público, seria o Alan Turnovski falando com o Maurício Demétrio. Com o Maurício Demétrio, que ele chama como guru, né? Que até depois a gente ali, ao longo da denúncia, a gente vê o Demétrio é citado como guru e o Alan Turnovski, por ser judeu, é citado várias vezes como amigo de Israel e judeu também em referência a ele. E tem também... Você falou sobre a relação ali do jogo do bicho, do Fernando Inácio, Rogério de Andrade, que estava todo mundo meio que envolvido. Inclusive, na investigação, falam que o Alan Turnovski funcionava como um agente duplo, porque ele meio que estava ali nas duas, tanto do Fernando Inácio, como também no Rogério de Andrade. Mas as investigações apontaram aí que tinha um plano para matar, que seria para matar o Rogério de Andrade, é isso? Sim, tinha um plano para poder matar o Rogério de Andrade. Esse plano é muito falado pelo Demétrio, começa a ser falado depois da morte, né, do assassinato de um traficante internacional no Paraguai, que foi o Rafat. E aí, logo depois da morte do Rafat, o Demétrio encaminha um áudio para outro denunciado, Marcelo, e aí falando, você viu lá, e a gente tem que resolver logo o Rogério. E aí a gente tem também esse áudio. Cara, depois a gente senta com calma aí, vamos ver esse negócio de resolver esse Rogério logo. Tô muito preocupado, sabia? Até pelo que o Alan me falou. Não que o cara tenha falado nada, não. Alan falou, pô, meu irmão, dá um toque no teu tio. Que ele chama o urubu de tio, né? Dá um toque no teu tio que o cara vai... Tô com um mau pressentimento. Acho que o cara vai partir pra cima dele aí. Pelo pavor do Jorginho. Assim, nada concreto, não. Pressentimento do cara, entendeu? Do judeu, entendeu? Ele chega a acertar um valor, né, Tony? Eles primeiro falam ali que eles teriam que tentar convencer o Alan a participar, porque sabe como é que o Alan eles falam assim, e depois, segundo o Ministério Público, o Demétrio já teria acertado um valor que seria pago, né, pelo guru, que é o Fernando Inácio, né, na época, pela morte do Rogério de Andrade. Esse valor seria 3 milhões de reais, 1 milhão de reais para cada um, e segundo o MP, o Demétrio fala já como se o Alan tivesse já ali no esquema. E tem também na denúncia do Ministério Público algumas ocasiões algumas situações que eles tentaram forjar para poder de fato matar o bicheiro Rogério de Andrade. Em um dos planos seria durante uma viagem dele para a Espanha com a família, e eles sabiam ali que ele iria viajar e acharam que poderia ser um bom momento fazer um ataque até fora do país. Um outro momento seria fazer uma situação dentro de um shopping onde ele seria executado por pessoas até vestidas com farda da Polícia Militar. E um terceiro plano seria em junho de 2018, enquanto o Rogério estava preso, eles queriam envenenar a comida do Rogério. Né? Isso é o que consta na denúncia de alguns dos planos aí que seriam
feitos, né, que eles tentaram arquitetar para poder matar o Rogério de Andrade. A denúncia é muito extensa e aí esses pontos que a gente está destacando são partes da denúncia. E aí outro momento, Rodolfo, que o MP acaba destacando também, seria uma possível interferência na política, porque era um plano que se envolveria também Turnovski, Maurício Demétrio. Mais um Maurício Demétrio. Nessa não tem exatamente citação do Alan, mas que o Turnovski queria interferir na política sobre uma possível eleição do Eduardo Paes, né, já no segundo turno. Ele queria forjar aí um flagrante da Polícia Federal durante uma agenda política do Eduardo Paes, colocando ali um dinheiro no carro em que o Paes estaria, né, fazendo ali a campanha dele. Ele botou agentes de campana para poder ficar ali atento e pediu, através de um advogado, para esse advogado passar informação, para plantar essa informação para um delegado da Polícia Federal. Mas o delegado da Polícia Federal também chegou a falar em depoimento lá no Ministério Público que assim que eles souberam que o Demétrio que estava por trás disso, eles derrubaram a operação, assim. Eles tentaram forjar, não conseguiram, enfim, aí o prefeito Eduardo Paes, durante uma coletiva de imprensa, até sobre o Rock in Rio, foi perguntado, foi questionado sobre isso. Ele falou que estava na hora do governador parar de ser bonzinho, inocente, e que isso não dá para ser analisado de forma isolada. Tem um conjunto de coisas que tem acontecido desde 2018. Aí o Cláudio Castro respondeu, o governador Cláudio Castro, por uma nota que falou que a sua experiência com Alan Turnovski está descrita nos números positivos alcançados na segurança pública, enquanto o ex-secretário esteve no comando e pediu cautela em relação aos juízos de valores e que seja preservada uma relação de cordialidade, diálogo e respeito. Esses são alguns pontos da denúncia do MP. Rodolfo. Então, vamos lá, né? Porque, nossa senhora, é tanta coisa. Vamos separar aqui, né? Para que a gente possa também destinar cada coisa de uma maneira. Sobre essa parte final, de que o Maurício Demétrio, delegado que está preso, estaria arquitetando um plano parece que tentaria 2 vezes, né? Chegou a cogitar 2 vezes um plano para colocar dinheiro, um flagrante para Eduardo Paes, ou para a campanha de Eduardo Paes. E, consequentemente, armar por outro lado, que na hora que fosse entregar esse dinheiro meio plantado, tivesse um flagrante, consequentemente, prejudicasse Eduardo Paes, abrisse ali um flagrante e uma acusação em cima de Eduardo Paes. Aliás, foi um pouco do que ele fez. Lembre-se do passado de Maurício Demétrio. Ele foi preso quando ele cobrava propina lá na Rua Tereza, etc., em Petrópolis, e ele começou a querer armar justamente isso, e armou justamente isso contra um cara da Corregedoria da Polícia Civil, que estava investigando ele, Maurício Demétrio, e para ele tirar a moral do cara da Corregedoria, ele fez exatamente isso. Ele começou a plantar um negócio contra o cara da Corregedoria, com um flagrante em cima dele, tirar todo o mérito, jogar uma mão de coisa ruim em cima dele e simplesmente acabar com a credibilidade da Corregedoria numa apuração que já rolava há bastante tempo contra o Maurício Demétrio. Ele forjou o flagrante, ele mesmo fez uma encomenda, né? Eu lembro na época, ele passou por uma mulher, fez uma encomenda de produtos como se fossem produtos piratas, que, se eu não me engano, seriam produtos dos Minions. E aí, quando ele chegou lá, né, ele organizou essa batida na loja do delegado, então delegado da Corregedoria da Polícia Civil. E aí, quando ele chegou lá, ele apreendeu por produto pirata, né? Foi essa situação. Isso, e depois o GAECO conseguiu identificar que, na verdade, toda a encomenda foi feita por ele, que através de um chip se passou por uma mulher, e a herb, né, dessa encomenda da conversa deu na casa dele. Exatamente. Então ele armou uma situação que era o que ele estava tentando ou estava pensando em fazer com o prefeito Eduardo Paes. Mas pelo que você está dizendo, Tony, eu confesso que eu não li a denúncia, né? Você está dizendo que neste caso teria sido algo do Maurício Demétrio, talvez com outros, mas que nesta parte da denúncia não estaria sendo citado o delegado e ex-secretário da Polícia Civil e agora preso, Alan Turnovski. Eu estou só colocando isso porque, se neste caso você está dizendo que não tem envolvimento do Alan Turnovski, aí eu não sei se tem sentido essa discussão do prefeito com o governador e o governador defendendo Alan Turnovski, porque neste momento, Eduardo Paes estaria cobrando o governador para se pronunciar sobre isso e o governador respondendo em cima de Alan Turnovski, mas pelo que eu entendi, não tem nesta parte da denúncia uma citação ao ex-secretário da Polícia Civil, ou tem?
Sim, não tem. O que fala é do Demétrio mesmo. Do Maurício Demétrio. Do Maurício Então, Demétrio, nesse junto com caso- o policial Vinícius Cabral, que foi preso junto com ele na operação... Lá atrás. Lá atrás. A não ser que depois, e etc., ou todo mundo parte do princípio, que eu também não duvido, de que o Maurício Demétrio estava sempre atuando a mando de Alan Turnovski, que é o que muita gente dentro da Polícia Civil sempre meio que disse. Demétrio é o cara do Alan, desde lá de trás e tal. Deixa eu primeiro dizer, antes de comentar outra parte da investigação, que é em cima do jogo do bicho, dizer que eu já falei isso outro dia aqui na rádio, inclusive sobre a querida Agatha Meirelles e o Cristiano Pinho, não sei o que quem estava comentando, eu falei, olha, eu não boto a minha mão no fogo, mas por ninguém, nada. Só alguns familiares muito próximos. Que a gente estava falando, que o Cláudio estava o defendendo o Washington Reis, e aí você falou que não botava a mão no fogo com ninguém. E ele tava botando a mão no fogo Isso. 100% pelo Washington Reis. Aí eu falei, olha, eu não boto a minha mão no fogo por amigos meus, padrinhos meus de casamento. Não boto, não faço. Por parente meu, hein? Se for meio distante, já também não boto, não. Não fico com ele 100% do tempo, não sei o que ele faz o tempo inteiro. Não boto. E digo mesmo pra ele, não bote por mim, não. Não boto, eu boto por alguns parentes muito próximos. Então eu não boto pela Agatha Meirelles. Então imagine se botarei um pelinho aqui do meu braço, que eu tô mostrando aqui na live agora, pelo Alan Turnovski. Zero, mas nenhum. Já tive contatos com ele na época de secretário, ele secretário, eu jornalista, tararara, informação de coisas que estavam acontecendo, entrevistas aqui na rádio, como alguns ouviram, mas não boto nem um pelinho no fogo pelo senhor Alan Turnovski. Tá certo? Então, ponto, dito isso. Aliás, por ele e por todos os outros que estão aí nessas circunstâncias que eu falei aqui no ar. Primeira coisa. Segunda coisa. O áudio que ele manda para Maurício Demétrio, esse Maurício Demétrio, né, de tantas acusações e envolvimentos com crime, é um áudio que mostra uma relação, que aliás ninguém desconhecia disso, uma relação muito, mas muito próxima. São a mesma coisa, são o mesmo CPF, não sei o que, babá. Isso é um indício? Isso não é uma prova. Se eu mandar um áudio, Agatha, tamo junto, pô, a gente é a mesma coisa no programa, vamos lá, papapá. A Agatha faz algum negócio, tem desvio na conta dela, o Rodolfo pega esse áudio, o Rodolfo tem nada a ver. Não pode. É um indício? Tem outras coisas que corroboram? Sim. Eu tô só dizendo sobre isso. Número 2. Todo mundo sabe também que já há bastante tempo uma rixa, né, de qualquer um que vive em Polícia Civil, Ministério Público, nessa área criminal, sabe muito bem que tem uma rixa já há muito tempo. Marielle reforçou isso entre o Turnovski e promotores do Ministério Público. Muito tempo. Ele está dizendo isso, vai alegar isso, a defesa dele está falando, para dizer o seguinte, olha, eu não tenho nada a ver com essa história, isso é uma perseguição. Então, o que eu digo sobre isso pode ter, a rixa existe há muito tempo, o que a gente tem que se apegar aqui são as provas. Então, alguém vai lá e acusa o outro de algum crime, e você sabe que tem ali alguma contaminação, ou pode ter uma contaminação, beleza, eu quero saber o que tem de prova. Afinal, o Ministério Público, ele não determina a prisão, ele pede. Foi um juiz que deu. Então, as provas foram apresentadas ao judiciário. Por mais que o Ministério Público possa perseguir Alan Turnovski, que um juiz deu em cima de que provas? O que tem? Tem desvio para a conta dele? Além de áudios, tem comprovação de envolvimento no crime? Tem uma ordem definitiva dele, Alan Turnovski, para uma execução, para arquitetar um plano? Ou é um áudio de Maurício Demétrio como esse que a gente colocou, que parece ter ali uma ordem em cima de alguma coisa para se arquitetar contra Rogério Andrade Bicheiro? O que tem de elementos concretos, isso que tem que ser colocado. E não é em defesa do senhor Alan Turnovski. É para que a gente possa ainda mais ter a convicção do envolvimento. E aí eu fico me perguntando, se Turnovski tem esse envolvimento, e não é de hoje, pelo que diz a denúncia, com jogo do bicho, etc., como lá atrás as instituições não funcionaram, enquanto ele foi da Polícia Civil, foi afastado em determinado momento, era a época da gestão do Beltrame, inclusive acusado de vazar informação de operação, levantaram a vida dele, ele ficou muito tempo na SEDAI, meio encostado na SEDAI e etc, meio chefe da segurança da SEDAI, volta para a Polícia Civil. Nenhum órgão funcionou nesse tempo para investigar, o próprio Ministério Público, a Polícia Federal que levantou a vida dele, permitiram, em tese, tá? Se esse criminoso está preso, permitiram um criminoso voltar para frente da Polícia Civil, secretário durante, 2 anos, comandar a corporação? Porque essas denúncias não são de agora, já são de muito tempo.
Então tudo isso tem que ser desnudado e colocado. Quais provas, elementos diretos e objetivos foram, e eu não duvido de absolutamente nada, volto a dizer, foram colocados de forma peremptória para a decretação da prisão contra o ex-secretário da Polícia Civil e candidato a deputado federal Alan Turnovski. Além, obviamente, de áudios que sim colaboram. É isso que tem que se colocar, é essa apuração que tem que ser cada vez mais mostrada, desnudada, como eu falei, para que a sociedade do Rio de Janeiro possa não só chegar à conclusão junto com o Judiciário e com o Ministério Público, mas saber o que acontecia por trás de um cargo tão importante de um delegado da alta cúpula da Polícia Civil. Veja, dizem na investigação que ele era um agente duplo. E eu fiquei aqui lembrando, quando o Fernando Inácio, genro, acho que é genro de Castor de Andrade, ele foi assassinado num L-ponto no Recreio voltando de Angra, foi assassinado inclusive por policiais, ex-policiais, ele estava saindo do helicóptero e foi executado ali no L-ponto na Américas, no Recreio dos Bandeirantes. Depois disso, a própria Polícia Civil investigou e prendeu os policiais. E disse que eles tinham atuado a mando de Rogério Andrade. Então, realmente, se ele atuava, Turnovski atuava, é uma comprovação, e precisa ser colocado dessa maneira com todas as provas, de que então seria um agente duplo. Porque imagina, se ele defendia Rogério Andrade, ele iria na Polícia Civil com seus delegados investigar e prender os responsáveis e colocar na conta de Rogério Andrade a morte de Fernando Inácio, se ele estava do lado de Rogério Andrade? Então, realmente, comprovaria, como o Ministério Público está dizendo, de que era uma questão de agente duplo. Porque depois da morte de Fernando Inácio, ele conseguiu descobrir com a Polícia Civil e dizer, ou pelo menos jogar na conta, de que era do Rogério Andrade. E aí passou, então, a arquitetar, como diz esses áudios aí, ou coloca esses áudios, também a execução de Rogério Andrade. Parece que é o que está sendo colocado realmente na denúncia. A Justiça, o Ministério Público precisam trazer ainda mais à tona elementos fortes e contundentes. Porque realmente, eu já vi de tudo no Rio de Janeiro, já teve prisão de comandante de batalhão da PM, envolvido com execução de juíza, como da Patrícia Scioli, do comandante lá do batalhão de São Gonçalo. Nós já vimos prisões, né, envolvidos em corrupção de membro-chefe do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça, envolvimento em corrupção com Sérgio Cabral, governadores tantos, secretários da Polícia Civil, já vimos inclusive da Polícia Federal, gente grande, graúda da Polícia Federal. Então no Rio de Janeiro a gente não duvida de mais nada. Mas a gente quer, como jornalista, como sociedade, como cidadão fluminense, cada vez mais elementos para trazer aqui e, obviamente, deixar bem à mostra, bem às claras para todo mundo, o nível e o grau de envolvimento que existia na corporação, na alta cúpula da corporação, com o jogo do bicho, com o jogo duplo no bicho ou com o que for. Porque esse tipo de coisa, seja com milícia, com o jogo do bicho ou com qualquer outro braço, tráfico, precisa vir à tona, até para que a gente possa mostrar, tentar aprender com os erros e mirar para frente também, porque realmente o Rio de Janeiro conseguiu construir uma escola de corrupção, independente dessa operação agora, tá? Mas uma escola de corrupção e de envolvimento de autoridades com os braços do crime, que eu vou te dizer que lembra a Colômbia de Pablo Escobar e que nenhum outro estado tem praticamente. Nenhum outro estado do Brasil tem praticamente. Mesmo que esse agora depois não fique de pé. É impressionante como toda hora a gente descobre elementos, fatos de envolvimento de autoridades em questões relacionadas ao crime. E aí é difícil você olhar uma luz no fim do túnel para a gente mudar o estado do Rio de Janeiro quando você vê um negócio tão intrínseco.